Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria nesta terça-feira, dia 28 de abril. A palavra de hoje é a continuação do que meditamos 5 dias atrás sobre a perseguição dos cristãos de Jerusalém e sua dispersão, que se transformou em uma potente evangelização. Esse trecho nos ajuda a entender melhor e aprofundar. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Nada para a avalanche da evangelização. Os relatos da igreja primitiva nos comovem e são um estímulo para todos nós. A vida de Santo Estevão é tão forte e significativa que logo o leva ao martírio e faz explodir uma grande perseguição em Jerusalém. Os seguidores de Cristo devem fugir, abandonar suas casas, seus campos, seus bens são confiscados. Eles devem sair do Estado de Israel e se espalham em um raio de 500 quilômetros, chegando a Chipre, Antioquia e Fenícia. Parece uma tragédia, mas se torna uma bomba de evangelização. Pela primeira vez, o Evangelho é pregado aos pagãos, aos gregos, com frutos abundantes. De todo mal, Deus tira um bem imensamente maior. Dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam dispersado por causa da perseguição que se seguira à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhe a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça que Deus havia concedido. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Pois Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé, entretanto, partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta palavra nos coloca diante dos mistérios do Espírito Santo e os incompreensíveis planos de Deus. Parece uma tragédia, esta dispersão. Parece o fim da primeira comunidade cristã, o fim do modelo perfeito. Era um só coração e uma só alma. A perseguição parece colocar o fim a tudo, mas esta tragédia se torna uma bomba de evangelização. Os cristãos se espalham como o pólen de uma flor, levado pelo vento do Espírito Santo em um raio de 500 quilômetros. Chegam a Chipre, Cirene, Antioquia. Nessa cidade, o Espírito Santo rompe a última barreira. Ainda existia o medo de pregar ao mundo inteiro. Somente se pregava aos judeus, para dizer que Jesus era o Messias que eles esperavam. Ainda ninguém tinha coragem de pregar aos gregos e aos pagãos em geral. Mas o Espírito Santo empurra, sopra com uma força irresistível,
como um autêntico furacão, como no dia de Pentecostes. E nesta cidade, Antioquia, o anúncio passou a barreira do mundo judeu e foi para os pagãos, com frutos abundantíssimos. Talvez esta experiência tenha muito a falar para nós, sobretudo aqui na Itália, na Europa, onde o mundo dos muçulmanos é tão forte. Nós deveríamos ter a coragem de passar dos confins da nossa fé cristã, onde acontecem os retiros de evangelização, para alcançar realmente os outros povos que não conhecem Jesus, os muçulmanos, por exemplo. E assim, também no mundo do Brasil, no mundo do Haiti, sempre nós devemos sentir-nos impulsionados a quem não conhece Jesus, porque eles são sedentos. Mas continuando a explicação desse trecho, encontramos a figura de Barnabé, que foi escolhido pelos apóstolos, os únicos que tinham ficado em Jerusalém, para ver o que estava acontecendo. Irmãos, observem a prudência dos apóstolos e a abertura deles às novidades. Muito temos a aprender, nós que também temos medo de sair do quadradinho da nossa mente, daquele nosso mundinho, dos nossos esqueminhas. Os apóstolos não condenam. Eles enviam Barnabé, homem bom, homem aberto ao Espírito Santo, homem de cabeça aberta. Imagina se esse homem tivesse sido fechado, com uma mente fechada no seu quadradinho, se tivesse enviado um homem que não admitisse mudanças. Ele teria cortado completamente a evangelização do mundo que estava para nascer. Mas Barnabé voava nas asas do Espírito e tinha um coração aberto para entender as acrobacias do Espírito Santo. Ele vai a Antioquia, vê a graça, reconhece a graça, enxerga o Espírito na novidade do que está acontecendo naquele lugar. Barnabé entende que só Deus podia fazer um milagre tão grande assim, alcançar os gregos, alcançar aquele povo e fazer com que os seus corações se convertessem, se abrissem ao anúncio de Jesus. E se alegra muito. Enfim, como irmão mais velho, um velho de caminhada justamente, Barnabé exorta a todos a permanecer nessa nova vida do Espírito. Mas não para aí. Barnabé entra nessa vida nova e parte para Tarso à procura de Paulo. Vai até lá para tirar Paulo do seu eremitério e trazê-lo para Antioquia. Observa a inteligência de Barnabé e a sua abertura ao Espírito. Ele podia escolher uma outra pessoa qualquer. No entanto, havia tantas pessoas ali, tantos outros cristãos que estavam evangelizando. Mas ele foi procurar exatamente Paulo, que todo mundo tinha deixado um pouco de lado, porque tinha medo da sua vida passada, das loucuras que Paulo fazia, da perseguição. Barnabé intuiu que Paulo era o homem certo para a nova evangelização e apostou tudo nele. Quantas coisas, irmãos, podemos aprender de Barnabé? Primeira coisa, a valorização das pessoas que temos ao nosso redor. Não ter medo de que elas passem à frente de nós, que consigam mais do que nós, que sejam melhores do que nós. Valorizar os irmãos que estão ao teu redor. Isso é um grande segredo, porque se Barnabé não tivesse feito isso com Paulo, não teríamos essa coluna hoje e não seríamos nem evangelizados com certeza. Segunda coisa, abrir espaço, permitir concretamente que essas pessoas possam trabalhar. Barnabé passa um ano inteirinho junto a Paulo, ensinando e evangelizando, formando Paulo para essa evangelização do mundo, que ele sente o Espírito abrindo.
Irmãos, a experiência é tão forte que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Enfim, será Barnabé que apresentará a experiência à Igreja de Jerusalém, ali onde estão os apóstolos, Pedro e os outros, junto com Paulo, e a convencerá da graça de Deus. Tudo isso nasce do sofrimento e da perseguição. Este grande milagre da evangelização do mundo novo, nasce do sofrimento e da perseguição. O cristianismo se multiplica e se espalha como uma flor que desabrocha, como uma semente que nasce agora em todo canto. Quanto isso ensina a nós também, a não ter medo de nada, a não ter outro interesse fora da evangelização, para que a nossa vida se torne uma bomba de evangelização. Isso vale para as nossas casas de acolhida. Nós lembramos de um irmão que passou na nossa casa aqui em São Paulo, era do Paraná, e quando ele voltou para o seu lugar, sentiu o desejo de ajudar o povo de rua. Aí pegou uma perua e foi recolhendo todo mundo, escreveu na perua Missão Belém e foi recolhendo todo mundo. Alugou uma casa e colocou todo mundo lá dentro. E depois ligou para nós e falou: eu abri uma casa da Missão Belém, venha me ajudar. E assim fomos, e assim começou a aventura, a experiência no Paraná. Como é extraordinário o Espírito Santo, ele se espalha em todo canto, você não sabe para onde ele te leva. Realmente, cada um no seu canto pode fazer algo. Nós lembro mais uma vez a experiência da nossa casa de Guadalupe, de São Paulo, esta casa que acolhe os irmãos diretamente da rua. Eles decidiram evangelizar várias noites por semana, das 6 horas até meia-noite, e toda vez tem 20, 30 pessoas que saem da rua, tanto que a casa está sempre explodindo, cheia de gente. Como isso é bom, nasceu do coração deles. Eu nunca teria pensado de propor uma coisa assim. E assim a evangelização caminha. Aqui na Itália é maravilhoso ver de qual forma se multiplicam os grupos. Tem um parente que participa e fala: nossa, que bom, pode levar para nossa cidade também. Ou conhecidos. Brincando com o bispo de Imola, falou assim: vocês são como uma peste boa, uma peste do bem, que se espalha em todo canto, se multiplica em todo canto. Realmente, esta é a evangelização que o Espírito conduz, a gente não sabe para onde e nem como. Continuando a falar das equipes de evangelização, como explicamos ontem, acho que é necessário criar equipes especificamente missionárias, que possam chegar em todo canto onde o Espírito pede. Às vezes, o Espírito fala pela boca dos bispos, como em Bolonha, como em Nápoles, onde o cardeal Seppi falou: venham para cá, vocês já estão trabalhando muito no norte da Itália, venham para cá. Como também o bispo de Imola que falamos. Então, o mundo está à nossa frente, e nós nos unimos a todas as outras grandes forças da Igreja para poder evangelizar, fazer a nossa parte. É claro que somos pequenos e não temos a pretensão de resolver todos os problemas, mas pelo menos podemos dar a nossa contribuição, certos que Jesus multiplicará muito os nossos 5 pães e 2 peixes. Paz e alegria a todos, irmãos. Paz e alegria a todos.